e onde se encontra para nós a fonte suprema de toda realidade e vida. Olha só que interessante. Assim como a gente viu na ciência, nas artes esse movimento também continua acontecendo. Quando a gente olha para a arte como uma atividade humana, como algo que Deus nos deu para fazer, a gente não pode olhar ela a parte da nossa fé. Por que não? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E tudo aquilo que nós fazemos de atividade cultural e de relação com as outras pessoas tem que ter a ver com toda a nossa estrutura, com quem nós somos, Imago Dei, imagem de Deus. Então, se você lembra um pouquinho do nosso primeiro encontro, da nossa primeira aula, você tenta puxar aí da sua memória aquele gráficozinho que eu coloquei lá, que tem a imagem da Imago Dei bem no meio, né? E aí um mandato espiritual, um mandato social e um mandato cultural. E o homem passa por esses três mandatos. E nós, como parte da criação de Deus, a gente não vai ficar preso em nenhuma das partes da criação de Deus. Nós vamos tocar ela como um todo. E é isso que o Huckmark está falando, que a gente não pode deixar de fora a nossa fé, aquilo que nós acreditamos, nem da atividade cultural, né? E aí a atividade cultural é o nosso trabalho, é aquilo que a gente faz, tá bom? Seja na ciência, seja na contabilidade, na economia, na política, seja nas artes, tá bom? Então, essa é uma coisa muito importante, que não existe um espaço neutro também nas artes, assim como não existe um espaço neutro na ciência, tá? Então, isso é algo que a gente tem que trazer com a gente e que todas as pessoas, estejam elas professando uma fé cristã, evangélica, ou estejam elas professando qualquer outra coisa, todos vão levar para dentro da sua atividade cultural aquilo que eles creem, ou seja, a sua cosmovisão, tá bom? E aí, olha só, nós temos também, eu queria lembrar disso, né? Hoje é o domingo de Páscoa, a ressurreição de Cristo, que a gente comemora que aquilo que nos vencia a morte foi vencida pelo nosso Senhor. E a gente vai ver muito, quer dizer, um pouquinho, né, de Agostinho em Cristo Jesus. E eu trouxe essa citação aqui justamente para a gente lembrar, né, nesse domingo bem oportuno, daquilo que o Senhor Jesus disse. Lá em João 10, 18, ele fala assim: ninguém tira a minha vida, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa é a ordem que recebi de meu Pai. Aqui tem algo extremamente importante que o Senhor Jesus fala da criação, né? E de algo mais poderoso que é a vida e a morte. Ele fala que ele tem domínio sobre a vida e sobre a morte. Por isso que ele pode dar a sua vida e pode tomar de novo. E nesse ponto a gente lembra do senhorio de Cristo Jesus sobre tudo, sobre a criação e sobre o próprio homem. E aqui o Schaeffer, ele lembra isso também, né? Nesse livrinho, A Arte e a Bíblia, ele nos lembra que Deus nos fez completos e nós vamos participar de forma completa em toda essa boa criação de Deus. E a criação é boa, a gente viu isso, né? A criação ela é boa. E Cristo Jesus, ele veio para nos redimir. E tudo mais que nós tocarmos terá um sabor também diferente daquilo que nós vemos um homem não redimido fazendo, tá bom? E olha só, em matéria de arte, de criatividade brasileira, sensacional, né? Você na sua casa deve ter um bocado de coisas aí que você faz com muita criatividade. Fica meio feio a gente falar gambiarra, né? E a gente pode chamar de criatividade. Mas nós somos seres extremamente criativos e a arte vai tocar esse aspecto do nosso ser, a nossa criatividade. Talvez muito mais do que essas imagens aí, você tem outras em que você lembra da criatividade do ser humano e do brasileiro, então, muito grande mesmo, né? E aí, desde as coisas mais simples, como fazer miojo, uma cafeteira, não sei se você já fez isso, até fazer uma piscina na varanda, né? Olha só, são coisas realmente extremamente criativas. E toda essa nossa criatividade, ela pode ser usada para o bem ou para o mal aí.
mas o fato é que nós temos criatividade. Nosso Deus é um Deus criativo, e nós temos também disso, né? Olha só, a gente vê alguns seres na natureza que têm uma certa capacidade de fazer as coisas, né? Por exemplo, as aranhas, a forma como elas fazem a sua teia. Mas é interessante que as aranhas sempre fazem a teia do mesmo jeito. O João de Barro também sempre faz a sua casa do mesmo jeito, né? Ele está condicionado pela sua própria natureza limitada a fazer daquele jeito. Mas nós não. Nós vemos casas construídas das formas mais diversas, né? Não só as aranhas que fazem do mesmo jeito, ou o João de Barro que faz da mesma forma. Nós temos criatividade e esse é um incrível potencial para que a gente se relacione com toda a criação de Deus. E a gente tem que aproveitar isso. E é sobre isso que a gente vai lidar um pouquinho hoje. Aí a gente vê a arte sendo levada até Deus também, né? E aqui eu quero passar bem rapidinho, só para que a gente veja que ela também está presente nas Escrituras, né? A gente vê a construção do Templo de Salomão e Deus mostrando algumas coisas ali que era beleza em cima de beleza, né? A beleza, ela não precisa de uma justificativa para ela estar lá. Ela simplesmente está lá e nós nos alegramos com isso. E na construção do templo existe muito dessa parte, né? É arte sobre arte. E Deus gosta disso. E Ele comunica isso com a gente também. Então, a arte não necessariamente precisa ser fotográfica. A gente vê, eu coloquei a roupa dos sacerdotes, porque na barra, é um detalhe esse, né? Na barra da sua roupa, o Senhor mandou aos artesãos que eles fizessem romãs roxas, né? E a romã, a gente sabe que ela não é roxa, a cor natural dela não é roxa, né? Ela é vermelha, meio rosada, mas o Senhor mandou que fizesse roxo. Isso é muito interessante, porque a boa arte não é só uma representação, uma fotografia da natureza. Ela tem espaço para que seja modificado, para que a gente faça romã verde, romã amarela, romã azul e o romã roxa. E o Senhor estava expressando isso também. Então, ele, na forma como ele pede para que se faça o templo, para que as pessoas entrem na presença de Deus, ele coloca beleza em cima de beleza e não necessariamente uma beleza fotográfica da natureza, né? Então, aquela ideia de que a arte boa é a representação da natureza, não necessariamente. O próprio Deus expande isso, né? E mostra que existe mais do que representação. Outro detalhe importante, não, interessante que tem no templo também, é que ele pede para colocar as colunas. Mas aquelas colunas, elas não estavam sustentando o templo, elas apenas eram colunas decorativas. Isso também é interessante, porque a beleza, toda a beleza que está ali envolvida na arte do templo, não era uma beleza necessariamente utilitária ou pragmática, ou está aqui para sustentar essa parede. Não necessariamente, a coluna simplesmente está ali, porque é bonito que ela esteja ali. E não tem nenhum problema da gente ter beleza em cima de beleza. Então, nós vemos que isso é compatível com a criação de Deus, é compatível com a natureza que Deus revela para nós e tem correspondência com a gente. A gente gosta de coisas bonitas, de coisas belas, né? E a gente vê isso na Bíblia também. Mas será que a arte boa é uma arte que é necessariamente religiosa? E aí a gente vê que não. Eu coloquei essa primeira imagem aí de Salomão, da glória e do esplendor de Salomão, né? E diz que ele tinha leões, né, na sala ali do seu trono, e isso revelava certo poder também, né? E toda a beleza e toda a glória do seu reinado, né? Então, a arte que ele estava expressando ali não era necessariamente religiosa, não tinha a ver com religião, mas era a beleza que ele gostava de ter à sua volta, né? Em um outro momento da história anterior a Salomão, a gente tem aquele episódio
quando Deus envia as serpentes lá para o deserto e elas causam grande dano em toda a população. Deus então fala para Moisés fazer a serpente de bronze, né? Só que logo depois as pessoas começaram a idolatrar aquele monumento, aquela estátua, né? Então o Senhor fala para destruir aquilo, né? E aí o Schaeffer fala assim que não é a existência da arte figurativa que é errada, mas é o seu uso incorreto. Então, muitas vezes, não são as imagens em si que são problemáticas, né? Mas é o uso que nós fazemos da imagem, o uso que nós fazemos idolatrando elas. E se a gente para olhar aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós de simbólico, de ilustrativo, de concreto, é muito pouco. Muito pouco se a gente olha para outras religiões. O que nós temos é o sacramento da ceia, da Santa Ceia que nós comemos, né? Nós olhamos para a cruz e algumas pessoas até olham para a cruz de uma forma como sendo um símbolo extremamente sagrado e que tem que ser reverenciado, né? E que fazem reverência todas as vezes que passam na frente de uma cruz ou passam na frente de uma igreja. E muitas vezes esse é um símbolo errado, uma forma errada da gente olhar para aquele objeto, né? Se não me engano, Isaías, ele condena o povo justamente por olhar para alguma dessas coisas criadas pelo próprio Deus, a madeira, né? E fazer deles ídolos e fazer deles coisas em que eles vão se prostrar ali na frente. Então, a arte ela não tem que ser reduzida a um símbolo religioso. Ela pode existir simplesmente porque beleza existe no mundo, porque Deus gosta de beleza, mas nós não podemos reduzir Deus a um objeto da sua criação, né? E então reverenciar aquilo, idolatrar aquilo, porque é uma redução muito grande colocar Deus dentro de um objeto ou parte do sagrado dentro de algum objeto, né? Então isso é algo interessante. E aqui eu acho que a gente tem muito a aprender e muito a ganhar quando a gente olha para Agostinho, né? Agostinho, ele foi bispo na cidade de Hipona, no norte da África, e ele, antes da sua conversão, ele teve uma vida muito, muito zoada, muito devassa. E ele experimentou muitas coisas, tanto no corpo, nas sensações, como também nos seus estudos. Ele tinha passado bastante, né, pelo neoplatonismo, ele tinha chegado até o maniqueísmo, então ele conhecia muito bem daquilo que se falava em filosofia, das categorias que as pessoas usavam para descrever as coisas, para olhar para o mundo. E Agostinho, depois da sua conversão, ele começa a mudar muitos conceitos e a forma como ele vê algumas coisas. Porque na sua época, a filosofia vigente tinha grandes problemas. Ela não conseguia unir o material, que era mal, que era ruim, com aquilo que não era material e que para eles era bom. Então, não fazia sentido essas duas coisas existirem em um único corpo, né? Então, e tem várias versões disso, né? E várias filosofias diferentes ao longo de muito tempo antes de Agostinho. Mas ele vive em uma época em que esses dilemas estão acontecendo. E ele, então, quando ele olha para Deus, ele vê nessa beleza divina algo que fazia sentido, que era harmonioso. E é muito interessante olhar para ele e pensar, né? Talvez você já tenha visto um pouco do que a gente vai ler aqui, e aí você agora já sabe de onde que veio a letra dessa música. E ele fala bem assim, no seu livro das Confissões, né? Ele escreve no final da vida. Ele fala: tarde te amei, beleza sempre antiga e sempre nova. Tarde te amei. Agostinho localiza na beleza algo que merece o nosso amor, algo que merece a nossa devoção. Mas ele começa a destrinchar um pouco mais que beleza é essa, tá? E aqui ele fala algo muito bonito. Ele fala o seguinte, olha só: eis que estava dentro de mim, e eu te buscava do lado de fora. Eu disforme lançava-me sobre as formas belas que tu fizeste,
estavas comigo e eu não estava contigo. Mantinha-me longe de ti aquelas coisas que, se não fossem em tu, não existiriam. Chamaste, gritaste, venceste minha surdez, resplandeceste, brilhaste e ofuscaste minha cegueira. Exalaste teu perfume, eu o aspirei e suspiro por ti. Eu te provei e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e eu ardi no desejo de tua paz. Muito bonito isso que Agostinho escreve, né? E aqui eu acho que a grande beleza é porque ele conseguiu captar de onde vinha toda essa beleza. Para Agostinho, a beleza ela não era somente algo que nos atraía, algo que era belo em si, mas era algo que se comunicava a nós. E todas as belezas inferiores que nós temos na vida, elas têm que nos apontar para algo muito maior, para uma beleza última. Então, ele fala que essa beleza o atraiu, né? E ele se sentiu tocado. E ele fala muito das sensações aqui, isso é interessante, porque naquela época existia uma ideia também de que somente a razão poderia nos levar ao verdadeiro conhecimento. Mas aqui Agostinho não está ignorando as nossas sensações, né? Eram duas escolas diferentes. Um seguia a racionalidade, né? E outro as sensações. Então, essas duas coisas elas não existiam no mesmo mundo para alguns filósofos. Mas Agostinho considera as duas coisas, né? Tanto a nossa capacidade racional como a nossa fé, as nossas sensações. Elas nos permitem olhar para a realidade e encontrar a verdade, e encontrar a realidade das coisas como elas são. Então, como que eu conheço o mundo? Eu posso conhecer o mundo tanto por meio das minhas sensações, dos sentimentos, das emoções, como também por meio da capacidade racional. E ele usa essas duas coisas, por isso que a teologia que ele faz é tão rica, né? E a gente tem muito o que aprender com ela. E aí uma outra pergunta que ele faz que é muito interessante, e por isso eu coloquei essas imagens aqui. Ele pergunta o que é o belo, o que é a beleza, o que nos prende e nos liga às coisas a que amamos. Porque se nelas existissem decoro e beleza, não nos atrairiam de forma alguma para si. Olha só que interessante, ele está perguntando o que é esse negócio que eu amo? Eu amo as coisas belas, as coisas boas, né? As coisas verdadeiras. Mas o que são essas coisas? O que é o belo, né? E ele começa a se perguntar isso. E aqui eu acho que a gente tem muito a ganhar quando a gente começa a pensar a beleza nesse sentido um pouco mais amplo, que talvez o mundo hoje tenha perdido, né? De quando a gente olha para um homem ou para uma mulher e vê puramente uma forma bela, escultural e que nos atrai carnalmente, né? Mas aqui a beleza, ela está para além somente de uma forma. A beleza, para Agostinho, ela inclui verdade, ela inclui bondade e justiça também. Então, eu quis colocar essas imagens aí, você deve ter assistido o filme do Extraordinário, né? Em que a gente vê muita beleza naquele menino, por causa da forma como ele se relaciona com as pessoas. Então, apesar da figura não ser uma figura bela, como a gente poderia esperar, no sentido de beleza física, mas existe muita beleza interior ali dentro e faz dele o menino mais bonito. E a forma como ele se relaciona com seus colegas, a forma como ele se dispõe a perdoar, isso realmente causa comoção em nós, né? Porque a beleza, ela não é somente um aspecto físico, né? Material, carnal, mas ela tem também muito do nosso sentimento, da forma como a gente olha para as coisas, né? E aí eu coloquei a imagem do Corcunda de Notre Dame também, que é esse monstrinho que vive escondido, né? Por causa da sua forma física, foi rejeitado, mas existia muita bondade nele, né? E até uma certa tolice também. E a beleza, ela também inclui essas coisas. O belo também
tem essas categorias, né? A bondade, a verdade fazem parte disso. Eu acho que isso nós temos muito o que aprender, né? Quando a gente olha para algumas pessoas, a gente pode ver talvez só essa beleza física, né? E aí a pornografia, ela faz isso, ela fragmenta o homem, né? O homem, a mulher, e torna a beleza utilitária. Eu uso essa beleza, eu consumo essa beleza com a finalidade de me satisfazer unicamente na parte física, né? Mas para você olhar para essa figura humana e se satisfazer, você tem que quebrar ela, você tem que fragmentar ela e esquecer todas as relações que essa pessoa tem com o mundo real, né? E aí, na verdade, parece que a gente não vive no mundo real, a gente vive em uma parte do mundo e que aí a gente acaba perdendo o sentido, perdendo o significado. E é disso que o Huckmark falou lá no começo, né? Dessa nossa fé ter que tocar em todos os aspectos da realidade. A pornografia, ela é extremamente empobrecedora nesse sentido, porque ela nos faz olhar para algo que é belo de uma forma muito deturpada, muito pequena, muito reduzida, em que você reduz o homem a uma única coisa, né? E você reduz o significado de beleza também àquela única coisa. Então, isso é muito prejudicial. Eu acho que nisso a gente pode e a gente tem o que aprender com Agostinho, né? De olhar para as coisas belas como sendo mais do que só a simetria do rosto ou a forma como elas aparecem para nós, tá bom? E aqui é uma pergunta que ele faz também, né? O que amo quando eu te amo? Então, quando eu amo ao Senhor, essa beleza última, o que eu estou amando, né? E aqui eu queria ler um trecho, ele é um pouquinho longo, mas eu acho que vale a pena, porque ele justamente faz essa pergunta, né? Ele pergunta, né? O que amo quando te amo? Não a beleza corporal, formosura da idade, nem o fulgor da luz, tão caro aos meus olhos. As doces melodias de cântico de todos os tipos, nem a fragrância das flores, dos perfumes, dos aromas, nem o maná ou o mel, nem os membros tão suscetíveis aos braços da carne. Não é isso que amo quando amo meu Deus. Amo, no entanto, em certo sentido, a luz, o som, o perfume, o alimento, o abraço, quando amo meu Deus. A luz, o som, o perfume, o alimento, o abraço de um homem interior que mora em mim, onde refulge em minha alma uma luz que não tem limites do espaço, o espaço que não desaparece no tempo, um perfume que o vento não espalha, um sabor que o apetite não diminui, um abraço que a saciedade não desfaz. Tudo isso amo quando amo meu Deus. E o que é tudo isso? Perguntei à terra e ela me respondeu: não sou eu. E todas as coisas que nela existiam declararam o mesmo. Interroguei os mares e suas profundezas, e os seres vivos que aí se movem responderam: não somos teu Deus. Procura acima de nós. Disse então a tudo o que estava diante das portas dos meus sentidos: se não são vocês, digam-me alguma coisa do meu Deus, falem-me dele. E com voz forte responderam: é nosso Criador. Perguntar para a minha intenção, a beleza delas era a sua resposta. Olha que legal que Agostinho está dizendo. Ele fala que ele ama a beleza, ele ama as coisas belas, mas quando ele vai para essa beleza, para o perfume, para o abraço, para os sabores, para tudo isso, ele não encontra satisfação nessas belezas. E essas belezas que são criação de Deus, elas falam: olhe para o nosso Criador, olhe para aquele que nos fez. E Agostinho tem um conceito bem legal aqui, de belezas inferiores e belezas superiores. As belezas inferiores, elas são a criação de Deus, aquelas coisas que nós temos prazer. O prazer físico, o prazer do apetite, o prazer das sensações, do alívio, tudo isso são belezas, mas elas são belezas inferiores.
E quando nós nos prendemos a essas belezas, a gente não chega à beleza última, que é o Criador das belezas inferiores. Muito legal isso, né? Eu acho isso fantástico, bonito demais. Em Agostinho, eu acho que a gente tem muito o que aprender em olhar para as coisas, para a boa criação de Deus, com esse olhar tão rico, né? E aí eu coloquei esse filme, aí eu não assisti o filme, sei só a temática dele, Comer, Amar e Rezar, né? E a temática dele é justamente de aproveitar a vida, né? De aproveitar as coisas boas da vida, a boa criação de Deus. Só que quando a gente para nessas coisas, no prazer que elas nos dão, isso não é pecado, né? Nós termos prazer nas coisas. Quando nós paramos nelas e não somos levados ao prazer último, à beleza última que ela nos leva, aí nós pecamos. E aqui vem a definição e uma resposta que Agostinho dá para o mal, para a questão do mal também, porque o mal vai ser a ausência da beleza, vai ser a ausência desse amor último, dessa verdade última, né? E quando nós não caminhamos para ela, então o que nós temos é mal, né? É a ausência da beleza, é a ausência daquilo que é belo, e aquilo que é belo para ele é aquilo que existe, né? E Deus se apresenta como o eu sou. Olha só que legal. O eu sou é a beleza completa, é a beleza cheia. E todas as outras inferiores não fazem sentido, não tem significado em si. Então, a gente vai ver mais à frente que o homem, uma vez que tirou essa beleza última do seu foco, ele se apegou às belezas inferiores e essas belezas perderam o seu significado. E é por isso que muito hoje a gente vê o homem preso em coisas inferiores, né? E em Agostinho a gente vê que essas coisas inferiores elas têm que nos levar a superiores, né? Então, o amor, o sexo, elas têm que levar a gente para algo a mais, para algo além, elas têm que apontar para o próprio Deus. O casamento tem que apontar para o próprio Deus. O relacionamento de amizade tem que apontar para o próprio Deus, né? E isso é o que nós amamos quando amamos a Deus. E isso é muito legal, tá bom? Então, se a gente se detém nas pequenas coisas da criação, a gente se priva dessa beleza última, disso que Deus tem para nós. E aqui, então, a pergunta, né? Como chegar a essa beleza última para Agostinho? E eu coloquei aqui a imagem do Pinóquio e do Gepeto, porque o Pinóquio, ele não era humano, né? Mas o desejo dele era se tornar um menino. Era isso que ele queria. Ele queria experimentar as coisas que só um menino podia experimentar. Um boneco de pau não podia experimentar as mesmas coisas. E Agostinho fala dessa mesma situação também. No livro que eu estou usando como referência, aqui, do Bruno Forte, ele fala o seguinte: certamente a verdadeira proporção e semelhança, como também a verdadeira e primeira unidade, não se percebem com os olhos do corpo, nem com algum outro sentido, mas com um ato de intelecção. Ou seja, só o homem pode experimentar essa beleza última. Nada que não tenha coração tem essa capacidade de experimentar essas coisas boas da vida, né? Então, a única forma de nós chegarmos a essa beleza última é sendo nós homem, é tendo nós essa imagem de Deus que se corresponde com a gente por meio da boa criação. E essa beleza, né? É a beleza da justiça em harmonia que com a graça da benignidade que faz com que depois de termos sido levados ao engano pela doçura dos bens inferiores, venhamos a ser ensinados pela amargura dos castigos. Aqui tem uma coisa muito legal que Agostinho, essa é a citação dele mesmo, ele fala que quando a gente fica preso nessas coisas inferiores, nessas belezas que são boas, mas a gente não consegue transcender, a gente não consegue chegar a essa beleza última, elas então nos trazem essa angústia, esse castigo, essa amargura, porque a gente sabe que isso não é o suficiente, né? E a gente vê o tempo todo isso, né? Pessoas que têm tudo,
desfrutam das coisas mais belas dessa vida, mas a vida ainda não tem sentido, a vida ainda não tem o propósito que deveria ter. Por quê? Porque ela não alcançou isso. E lembra daquelas palavrinhas que a gente usou, né? Transcendente e imanente. Transcendente é aquilo que está para além das coisas que nós vemos aqui na criação de Deus. O próprio Deus é transcendente, né? E imanente é aquilo que está aqui, está presente. São os nossos pensamentos, as coisas que nós fazemos, aquilo que nós tocamos. Isso é imanente. E a beleza aqui, ela tem essa capacidade de nos levar a transcender, né? Tem que nos levar até o próprio Deus. E às vezes a gente pode se enganar, achando que alguma coisa que não seja o próprio Deus pode nos levar para além. E aqui eu coloquei essa imagem dos 2 filmes aí. Não sei se você assistiu O Regresso, que é uma história de vingança, né? E ele é bem pesado. As cenas, elas são bem fortes também. E você sente o ódio, né? Que o ator também sente ali, que o personagem sente. Porque não existe perdão, não existe a transcendência. É só erro em cima de erro e a justiça própria, né? Reinando ali e fazendo com que todas as coisas encontrem o seu fim aqui nessa terra mesmo, né? Então, aqui se faz, aqui se paga, olho por olho, dente por dente. Não existe perdão, existe só o aqui e o agora. E o filme, ele tem até as cores dele, né? São mais frias, o tempo que se passa no inverno e tal. E ele é bem... não existe uma beleza que transcende, né? O que existe é ódio, é amargura, é a vingança, né? E tudo está aqui dentro. E esse outro filme que eu coloquei aí embaixo, O Gênio e o Louco, um filme muito interessante, muito legal de assistir, é um drama. E ele mostra um homem que, por causa de uma paranoia, comete um assassinato de um outro homem e ele vai para um tratamento médico como se fosse um hospício, né? E lá ele começa a ajudar por cartas um outro homem que está fazendo um trabalho de escrever um dicionário da língua inglesa pela Universidade de Oxford. E no meio desse processo, esse homem ele fica preso pela culpa, então em vários momentos ele não se deixa perdoar, ele tenta o perdão da mulher viúva, né? Mas ele tem muita dificuldade. Ao mesmo tempo que ele quer o perdão, ele não se sente perdoado, se sente extremamente culpado. E à medida em que o filme vai passando, ele começa a sentir um pouco mais de esperança. Ele sente que esse perdão pode ser alcançado e que essa redenção ela é possível de ser alcançada pela figura da viúva e por esse outro professor que se torna amigo dele também. Então a gente vê que ele consegue, de alguma forma, mesmo que na loucura dele, experimentar algo que está para além daquilo que ele mesmo sentia de culpa, né? E aqui a gente vê um pouquinho da possibilidade da gente transcender as coisas daqui dessa terra por meio da beleza, por meio do perdão, por meio das coisas boas dessa vida, quando elas nos levam até Deus. E aqui existe 2 movimentos, né? E um primeiro movimento é o movimento da beleza vindo até nós. E eu coloquei esse quadro de Rembrandt retratando o nascimento de Cristo. E para Agostinho, a beleza máxima, a beleza última, ela se manifesta em Cristo Jesus, né? Que é Deus, o ser uno, belo, vindo até nós e manifestando e nos dando acesso para esse segundo movimento, que é nós agora em direção a Deus. E aqui eu coloquei um pedacinho de um quadro do próprio Rembrandt, em que ele mesmo se coloca dentro do quadro, né? Na crucificação de Cristo e tendo a ideia mesmo de redenção, de mostrar que nós agora podemos fazer esse segundo movimento em direção à beleza, porque a gente não fica preso só aqui a esse mundo,
porque a beleza veio até nós e nós agora podemos ir até ela. Isso é muito bonito, isso é muito completo, né? Cristo Jesus vindo até nós, essa grande mensagem da Páscoa, da libertação dos nossos pecados, dos nossos amores inferiores, como diria Agostinho, nos levando ao amor maior, nos levando àquilo que é maior, está para além de nós. Isso a gente vê muito presente nas cartas, nas epístolas gerais, né? Em que os irmãos estão passando por sofrimento, a gente vê Tiago, Pedro escrevendo isso, sofrimentos muito reais, mas que em todo momento a gente vê, olha, considerem uma alegria maior, né, o fato de vocês passarem por provação. Olhem para aquilo que é incorruptível, para aquilo que não se corrompe. Pedro fala isso também. Então, existe muito para nós cristãos essa lembrança que tem que ser real, que tem que ser viva, de que nós temos que nos lembrar que essa vida ela é limitada, ainda que tenhamos prazeres, ainda que tenhamos coisas boas, nós não vamos ficar nela, né? O reino de Deus ele está para além disso daqui. Existe algo maior. Nós nos devemos voltar para isso que é maior, para o próprio Deus, a nossa alegria, o nosso prazer. Então, quando a gente pensa em arte, em beleza, a gente tem que lembrar que existe as coisas daqui da Terra e que elas devem nos levar para além daqui, tá bom? Então, isso eu acho que Agostinho tem muito a nos dizer. Mas a gente vive num mundo em que a arte, ela foi, parece que ela ficou presa, né? Não existe mais transcendência. A arte em um mundo sem transcendência, foi o que eu coloquei aqui. Eu coloquei essa imagem que ela é bem irônica, né? De Michelangelo. Aparentemente, num primeiro momento, é o próprio Deus criando o homem e ele vive nesse período da Renascença em que a razão e a razão autônoma, a razão solamente a razão pode nos levar à verdade. Se você lembra daquilo que eu falei de Agostinho, ele considera assim a razão, mas ele considera a fé. Elas duas podem nos levar à verdade. E aqui na Renascença a gente tem uma relembrança daquilo que os filósofos gostariam que fosse, né? Que a razão, novamente, nos levando a conhecer todas as coisas. E aqui, se você passar o dedo aí no contorno da imagem que representa Deus, a gente tem no contorno dele uma imagem de um cérebro, né? Que é a representação física, talvez, daquilo que seja a nossa racionalidade, a nossa capacidade de chegar à verdade. Então, aqui, a ironia de Michelangelo é que, na verdade, a razão, a autonomia do pensamento do homem é que cria o próprio homem, né? O homem, ele se cria à medida em que ele tem consciência, à medida que ele pode usar as suas ferramentas mentais, né? E isso faz com que ele descubra a verdade. Então, essa imagem é bem irônica. E desde aí da Renascença, a gente tem esse espírito de independência do homem. Na verdade, desde Adão e Eva, né? Esse espírito de conseguiremos conhecer a verdade, conseguiremos conhecer o mundo unicamente pelas nossas capacidades e aptidões. Mas a gente vê nas escrituras que não, que o homem precisa, para que ele conheça o mundo tal como ele é, ele precisa da revelação de Deus. Se não fosse Deus se revelando até nós, a gente nunca conheceria as realidades últimas do mundo. O homem até poderia saber que uma rosa é vermelha, mas ele nunca saberia que uma rosa é vermelha para a glória de Deus, se não fosse a revelação do próprio Deus. O Kuyper fala isso. Isso é muito interessante. Então, a gente fica preso nessas belezas inferiores. A gente fica preso nas nossas capacidades intelectuais e racionais. E aqui, essa outra imagem, ela já é do momento iluminista. E, se não me engano, o título dela é Os Fatos Levam à Morte, né? Era a ideia do determinismo, em que, se eu olhar os fatos puramente pelos fatos, como eles são, as evidências, o que eu chego é uma tristeza do coração do homem, porque esse homem tirou Deus e a vida não tem mais sentido, a vida não tem mais propósito. Então, a gente vê que o homem sem Deus, sem a transcendência, ele começa a olhar para dentro da própria natureza e a beleza se perde ali dentro, porque ele vai para a ciência, ele vai para a racionalidade
e não encontra sentido ali, né? E aqui eu coloquei alguns momentos da arte. A gente tem a primeira imagem maior de Monet, querendo representar que aquilo que a gente vê são puramente ilusões, são sonhos, nada muito concreto, nada muito real, né? Essa foi uma tentativa de responder aquele positivismo duro que ele estava vendo das ciências, né? De que tudo é determinado, a gente consegue saber o futuro, né? E aí ele vem e tem outro junto com ele, né? No momento mais romântico, ele fala, não, as coisas elas são puramente ilusão. Van Gogh também, depois, com um expressionismo, trazendo um pouco dessa ideia. O Gauguin também trazendo a ideia do bom selvagem, né, de que a vida boa é uma vida voltando às coisas anteriores, às coisas mais naturais, esquecendo um pouco essa coisa de modernidade. E olha só, esse quadro aí do Gauguin, que tem uma mulher e várias pessoas aí, o título dele é De onde viemos, para onde vamos, como viveremos. Ele expressa uma angústia no coração dele por não saber o propósito da vida dele. E ele expressa isso na arte. E, gente, a nossa expressão artística, aquilo que a gente faz, a nossa vida cultural, tem tudo a ver com aquilo que a gente acredita, né? O que Mark falou isso lá no começo, o Schaeffer fala isso sempre também, que aquilo que a gente vai colocar para fora tem a ver com a forma como a gente crê, a forma como a gente olha o mundo. Então, a nossa cosmovisão está o tempo todo tocando a nossa atividade, o nosso trabalho, né? As coisas, a forma como a gente faz as coisas. E olha só, uma coisa interessante aí, né? Picasso viveu em um momento também em que o homem, a gente já não tinha muito mais certeza de quem era o homem. Então, ele sempre pintava o homem, a figura humana, de forma fragmentada. Não de forma completa, né? E essa forma completa é a forma que pode experimentar a beleza como um todo. Então, em um determinado momento antes dele, a beleza era vista no determinismo, em outro momento nas ilusões, em outro momento naquilo que o homem sentia puramente, né? E depois ele percebeu que aquilo que ele sentia era só angústia. Então, o homem estava fragmentado, ele não tinha mais uma imagem correspondente, né? Uma imagem que ele se correspondesse, para que ele saiba quem ele é, né? Porque a ideia de Deus foi completamente tirada. Então, ele pinta, ele começa a pintar. Nas suas pinturas, olha aí, a pergunta que eu tenho para você é: quem Picasso realmente amou, tá? Essas foram algumas das mulheres que ele pintou, o espanhol. E olha só, as mulheres, elas eram... Ele tentava colocar, né, os dois lados do rosto em uma única face. E ele até aparece aí nessa foto. E parece que as mulheres não estão completas, né? Parece que se você tentar olhar talvez só para a imagem e olhar a fotografia dela, não vai achar talvez muita correspondência. E aqui tem algumas outras também, né? Olha só essa última imagem aí, gente. Coitada da mulher, né? Como que ela foi pintada. Essa daí, então, ele não devia amar nem um pouco, porque olha como é que ele pintou a mulher. Não dá nem para você saber que é um rosto, o que fica onde fica a boca e tal. Mas olha só, quando Picasso se apaixonou, né? Ele não pintou nem Olga, nem Jaqueline de forma fragmentada. Ele pintou com todo o seu gênio, com tudo aquilo que elas eram, que ele queria se lembrar de quem elas eram. E ele faz uma imagem muito bonita delas, né? De Olga e de Jaqueline. Aqui, muito além do estilo, né? E o estilo também vai estar revelando a forma como a gente pensa, a forma como a gente faz as coisas. E aqui Picasso estava colocando nas suas telas, não era simplesmente capacidade técnica, né? Nas suas outras telas, mas era aquilo que ele acreditava, do que ele estava vendo da realidade, né? E quando ele pinta as mulheres que ele amava, ele pinta elas de forma completa. Ele não faz rabiscos geográficos, ele não tenta colocar as duas faces, os dois lados do rosto em uma face só, mas ele pinta como elas são, e como elas são bonitas, elas são belas, com formas geométricas,
não somente as formas geométricas, não somente o cubismo, né? Que você perde a forma do todo, você fica só com o rabisco, e não existe beleza só no rabisco, né? O rabisco faz parte do todo. E quando ele pinta os seus filhos também, ele deixa um pouco de lado essa técnica fragmentada e ele pinta como eles são. E aí a gente volta a ver beleza, volta a ver sentido, volta a ver significado na pintura, né? Muito interessante isso. Quem fala isso é o Schaeffer no livro do Como Viveremos, e ele mostra essa incoerência. Então, a incoerência na vida de Picasso é quando ele olha para a realidade de uma forma fragmentada, mas na vida dele, ele não olha de uma forma, o homem de uma forma fragmentada. O homem bom, para que ele seja belo, ele tem que estar completo, né? Não só um pedacinho, mas ele tem que estar completo. E olha só, eu coloquei essa outra citação e essa imagem, ela é bem angustiante, né? Talvez lembra um pouco Coringa, desespero, agonia, aquela pintura de O Grito também, né? E eu coloquei esse trecho grande, eu acho que vale a pena a gente ler, é de Francis Bacon, não o físico, né? Mas outro Bacon do século XX já. E ele fala bem assim, olha só que interessante, a constatação que ele faz, né? Além disso, o homem agora percebe que é um acidente, um ser absolutamente fútil, que tem de seguir as regras do jogo sem qualquer razão. Penso que quando Velázquez estava pintando, ou quando Rembrandt estava pintando, eles ainda estavam, independentemente da sua atitude para com a vida, um pouco condicionados por determinados tipos de possibilidades religiosas que o homem agora, poderíamos dizer, anulou por si mesmo. O homem agora só pode tentar se enganar por algum tempo, prolongando sua vida, comprando uma espécie de imortalidade por meio dos médicos. A pintura, a arte, torna-se um jogo com o qual o homem se distrai. E poderíamos dizer que as coisas sempre foram assim, embora somente agora seja totalmente um jogo. O fascinante é que isso vai se tornar muito mais difícil para o artista, porque ele deve realmente se aprofundar no jogo para que seja bom, para que possa tornar a vida um pouco mais interessante. Gente, aqui a pintura e a fala dele é de um homem completamente sem esperança, de um homem que vive, que pinta e que só faz parte do jogo. Não tem sentido, não tem propósito, a vida do homem não existe transcendência, não existe razão para que exista uma beleza última, a gente só faz o que a gente acha que tem que fazer aqui e fica por isso mesmo, a gente aceita. Nesse momento, a filosofia ela estava caminhando em um sentido nihilista, em que a vida não faz sentido. E essa foi uma espiral descendente, em que, desde lá da Renascença, em que o homem foi tirando Deus, né, e foi se colocando como capaz de conhecer todas as coisas, de conhecer toda a verdade unicamente pela razão, isso teve reflexo na sua forma de interagir com o mundo e com as artes também. Porque agora ele não tem mais essa referência de beleza última, de bondade. Não, isso tudo se quebrou. Agora, o homem ele vive só dentro dessa imanência, daquilo que ele pode ver, daquilo que ele pode sentir, daquilo que ele pode experimentar. E, às vezes, uma ou outra coisa acaba sendo mais intenso. Então, não tem muito sentido. Perdeu o sentido, o prazer das coisas. Ele vive simplesmente por viver. E aí, olha só, parece que a gente tem um pouco dessa forma artística nos nossos dias ainda, né? E aí você pensa na arte não só como pintura, mas na forma como a gente se expressa, né? Os nossos livros, o filme, a série, um painel, uma escultura, tudo isso também faz parte da nossa expressão. E aqui eu coloquei esses dois exemplos, do La Casa de Papel e do Coringa. E eu não assisti a série, só vi algumas coisas de comentários, mas aquilo que eu vi parece que, não criticando, fazendo juízo de valor, se é certo ou errado assistir, não é isso, mas é de pensar que às vezes a gente pode, assim como no Coringa, ver que as coisas não fazem sentido, delas terem que caminhar para um fim em que vai dar certo no final, né? Ou para aquele fim que nós estamos acostumados, né? Do o bem ser punido
o bem ser recompensado com bondade, coisas boas, e o mal ser punido, né? Parece que isso não acontece, essas coisas ficam invertidas. O mal não é punido e nós nos alegramos com isso, né? E o bem não é recompensado, e nós também nos alegramos com isso. E parece que a forma como a gente olha e representa essas coisas tem muito a ver com o momento em que a gente vive, em que Deus e o referencial de bondade, de beleza e de verdade já não estão mais presentes na forma como as pessoas veem as coisas, né? E aí a gente fica até assustado quando vê algumas pessoas achando, não olhando isso com espanto, né? Que talvez o mínimo que a gente deveria sentir era espanto. Não que essas representações estejam erradas, mais uma vez, não é um juízo de valor, dizendo se está errado ou se está certo. Mas elas têm o seu espaço também, né? O espaço de representar a queda, a feiura. E a feiura tem que ser feia. A feiura não pode se mostrar como sendo algo bondoso, porque se ela for algo bondoso, mais horrível ainda ela é, e ela se torna. Porque aí você tem uma inversão completa de significado. O mal se tornou bem e o bem se tornou mal. Os vilões se tornaram bons aos nossos olhos. Consegue perceber? Não bom em relação ao referencial de bondade, mas bom aos nossos olhos. Os nossos olhos são corrompidos, deturpados. Então, nesse sentido, a gente tem espaço para representar a feiura, né? Mas a feiura, quando ela se mostra bonita, ela é horrível, porque ela não tem esperança, ela não tem possibilidade de transcender, não existe perdão, não existe acerto, não existe restauração. E isso parece que são os dias em que nós vivemos, né? De angústia. Então você vê muitos filmes que representam só angústia, né? E essa é uma representação do homem tal como nós temos aqui. Não estou dizendo que todo filme tem que representar a restauração, né? Não é isso, mas muitos vão ser uma fotografia do tempo em que nós vivemos. E nós vemos muitas fotografias com esse mesmo quadro de desespero, com esse mesmo quadro de imanência, com esse mesmo quadro de, olha, é isso mesmo que nós temos, aceite isso, a vida é isso. Então, o melhor que você pode fazer é você se virar, é você talvez olhar para algum elemento de dentro da criação e deificar aquilo e dizer que aquilo agora é bom, aquilo é a sua vida e viver por isso, seja o seu trabalho, seja os prazeres que você tem, né? Então, não existe nenhum referencial último de beleza, tudo que existe é o que está aqui, porque é isso, né? E aí você se apega a uma causa política, você se apega a uma ideia, você faz daquilo a sua vida, né? E você coloca verdade, você muda o sentido de bondade para aquelas coisas. Então, essa é uma fotografia e é um resultado de tempos, né? Em que o homem foi matando a ideia de Deus da nossa sociedade. E é uma sociedade bem secular, né? Então, nesse sentido, eu acho que um bom exercício para nós é que a gente olhe para os filmes, principalmente filmes, né, ou para os livros, que romances, coisas assim, ficção que a gente leia, e tente perceber, né, sem necessariamente a princípio fazer um juízo de valor de se você deve ou não assistir, mas pensando realmente o que isso está representando, né? Porque às vezes a gente só consome e a gente olha para essas coisas puramente como entretenimento. E essa é uma visão que eu acredito que nós não devemos ter, né? De ser passivos à forma como a cultura se apresenta a nós, nem mesmo de interagir ou de pensar de uma forma cristã a respeito delas. Nós simplesmente assistimos e consumimos toneladas e toneladas de produtos, de coisas, e assim nós vamos amornando os nossos conceitos, né? E vivendo com um pé em um lugar e outro pé na igreja, e deixando essas coisas, o entretenimento, moldar os nossos conceitos de bondade, de verdade, e isso nos torna puramente passivos, sendo levados, isso não é muito bom. Então, olha só,
A arte moderna, muitas vezes, fala da feiura da criação, do desespero sem esperança ou da falta de significado do que é significado. Na medida em que são mentiras, essas coisas nunca são belas. Então, eu acho que no primeiro momento, olhar para o Coringa e falar assim, nossa, aquilo que a loucura daquele homem, né, contagiou muitas pessoas e aquilo, o fato dele se sentir minoria e tal, incitou muitas pessoas também a tomarem aquilo que elas acham que tem que tomar, a ter o seu próprio espaço, a quebrar o sistema, a fazer as coisas. E o sistema que a gente conhece de a justiça recompensando o bem e a justiça punindo os maus, né? Então ele inverte isso e a gente deixa de achar isso horrível, né? E tudo mais. Isso pode ser muito caricato, né? Muito mostrado assim, a gente fala assim, realmente isso tem alguma coisa de estranha nessa beleza. Mas às vezes a gente não vê com tanta estranheza algumas coisas assim, né? Nesse mesmo sentido, em que eu coloquei aqui a história de um casamento, um filme muito bem feito, muito bom, premiado, né? Mas que traz a ideia de que, olha, as coisas, elas, para que elas fiquem bem, não necessariamente tem que finalizar em uma reconciliação do casamento, né? E vai estar tudo bem. E a gente aceita isso, né? Ou então, o outro filme, Como Eu Era Antes de Você, olha, a vida é algo extremamente individual. E dar fim a ela, uma vez que ela não tá boa para mim, é aceitável, né? E aí são pequenas coisas muito sutis em que passam despercebido a nós quando a gente não reflete, quando a gente não interage a nossa fé com elas, né? E simplesmente quando nós vamos consumindo o conteúdo. Então elas não parecem tão horríveis assim, né? Porque aquele referencial, ele também não existe mais aqui, né? E eu não estou falando que ele necessariamente tenha que existir nesses filmes, mas eu estou falando da nossa passividade em não achar horrível aquilo que de fato é horrível, ainda que seja a quebra de um casamento ou ainda que seja uma eutanásia, que é socialmente aceito, tá bom? Então, isso também são coisas que não fazem parte dessa ordem que Deus fez o mundo, né? E que a gente, às vezes, perde de vista isso porque são coisas aceitáveis no mundo em que nós vivemos. Mas são coisas que eu quero chamar a atenção é que a gente reflita, que a gente pense que esse tipo de produção cultural, né? A gente também deve refletir e não só achar horrível a inversão do mal com o bem, mas essas pequenas coisas também. E aqui eu estou chegando no final, né? Como fazer então uma arte cristã? E o Huck Marker diz: a arte cristã nada tem de especial. Ela é uma arte sensata, saudável e boa. É uma arte que está de acordo com as estruturas artísticas dadas por Deus, que tem uma visão afetuosa e livre da realidade, que é boa e verdadeira. A arte cristã não necessariamente é uma arte que vai ser uma arte evangelística. Essa é uma arte, na verdade, reduzida, né? Em que eu pego algo grande, belo, e tento encaixar e validar ele só por aquilo. Não, a boa arte ela tem que ser evangelística. Não necessariamente. Eu posso sim usar a arte para evangelizar, né? Posso sim usar a arte dentro da igreja, mas não unicamente para isso. Não necessariamente todos os filmes têm que ser sobre isso ou todos os livros em relação a isso. Mas a boa arte, ela vai estar representando uma cosmovisão, né? Ela vai estar representando a forma como a gente pensa. Eu gosto muito de samba, eu gosto muito de funk americano, né? E se você pega um artista para ouvir, às vezes você vai gostar muito do ritmo, da melodia, mas se você olha toda a discografia dele, por exemplo, o Tim Maia, né? Extremamente talentoso, mas se você olha a discografia dele, você consegue perceber as coisas que ele acreditava. E você vê que a forma como ele enxergava o mundo tinha falhas profundas, né?
Tim Maia até tentou inventar uma religião. E ora ele estava amando desesperadoramente, ora ele estava odiando com todas as forças dele, porque esse mundo, o mundo como ele enxergava, não tinha muito referencial. Ele era o seu próprio referencial, né? Isso a gente vê em discografia de várias outras pessoas. Dependendo do álbum que você escuta, você vê só desespero, ou você vê um apego muito grande às belezas da vida. O samba canta muito isso, né? Ou ele canta a tristeza da vida, ou ele canta a alegria nas pequenas coisas da vida. E essa é a temática do samba, né? E de lidar com as coisas do dia a dia, mas sem conseguir transcender. Existe muita beleza no ritmo, nas formas, mas o conteúdo a gente precisa olhar, né? Precisa perceber o quanto desse conteúdo realmente transcende, né? O quanto desse conteúdo traz verdade, traz bondade, traz justiça, né? E a gente tem espaço, não existe um ritmo talvez que seja pecaminoso ou algo assim, um estilo que seja mal ou errado, né? Talvez antes de pensar em um estilo pecaminoso, a gente deva pensar nas ideias que estão por detrás, naquilo que as pessoas querem transmitir e naquilo que elas acreditam, né? Porque as artes também são uma forma de veicular ideias e muitas dessas formas colam muito, né? Principalmente na juventude, por meio das músicas, né? Então, se você se acha uma pessoa menosprezada, você vai olhar para aquilo e vai olhar para todo o restante como sendo seu inimigo e tendo que enfrentar toda essa realidade, você estando sozinho. Isso tudo vai expressar muito da forma como a gente olha para o mundo. E é uma visão deturpada da realidade, né? Então, a arte, a estrutura do mundo, tudo mais que nós temos, elas também devem caminhar em direção ao Senhor, em direção à forma como Ele diz para nós que a gente tem que olhar para essa realidade, tá bom? Carol, Oi. tem uma pergunta aqui. Alguém mandou. Desculpa, eu não consigo ver aqui. Pode falar. Não, mandaram em particular para mim. É assim, a gente está falando sobre arte, né? Uhum. Parece que hoje a arte, assim, a arte no modo geral, não estou falando só no meio cristão, é mais lá fora. É tudo mais em torno de mais sensual, pornográfico, muito egoísta, é muito cheio da questão de drogas. A pessoa Sim. perguntou assim, será que é possível hoje em dia fazer esse tipo de arte que é mais, não vou dizer cristão, mas menos apelativo nesse sentido? Uhum. Eu acho que sim, muita coisa a gente tem que saber ler o nosso próprio tempo também, né? Eu acho que uma boa arte no nosso momento não é a gente fazer releitura de Rembrandt ou de Bach, ou de outros artistas que fizeram muito bem no tempo deles, mas é saber fazer isso no nosso tempo, né? É fácil? Não, não é. Mas ou é algo que tem que representar, tem que ser filmes cristãos? Também acho que não necessariamente tem que ser filmes cristãos, filmes que têm um apelo religioso, né? Sim. Somente. Mas eu acho que voltar a vida para essas coisas que estão além, né? Por exemplo, esse filme do O Gênio e o Louco, ele é muito interessante porque ele traz muito da angústia de um homem que queria o perdão. Ele estava lidando com a sua própria loucura, né? Com os delírios dele, de achar que alguém perseguia ele, mas ele estava lidando com uma culpa que era real. E a culpa é algo muito real que a gente ignora, né? Aí que a gente vive num mundo e que ignora a culpa também. Mas a culpa faz parte do mundo. Ela tem o seu lugar. E ela tem que ser, se ela não for depositada na cruz de Cristo, ela deixa a gente realmente louco, né? E isso é uma coisa muito interessante, né? Eu acho que a boa arte, e no sentido que o Roque Marque fala, é esse da gente deixar cada coisa como é, né? Do jeito que é. A loucura sendo loucura e não a loucura sendo insanidade. Aquilo que é bom sendo de fato bom e não você trocar o bom com o mal. Eu acho que essa é uma arte sensata, como ele fala. Porque o horror do que ele
está querendo dizer é justamente trocar essas coisas. E aí tem muito disso na arte, na sensualidade, né? A nudez, sempre teve nudez. Desde da forma como os romanos representavam, os gregos representavam, né? A nudez, ela podia representar tanto a força, a capacidade do homem, como também a fragilidade do homem. Ela sempre existiu, sempre estava presente nas formas artísticas. E hoje eu acho que a nudez, ela é puramente sensual, né? É uma nudez puramente cobiçosa, e isso reduz a nossa visão, né? E é uma visão muito de consumir. Então, isso eu acho que tem espaço para ser quebrado, né? De olhar para o corpo humano muito mais do que algo a ser consumido. E é um desafio a gente poder fazer isso, né? É um desafio, não sei até que ponto, aí são muitas discussões, né? Que se deve fazer um artista ou não. Eu acho que não, pessoalmente. Mas eu acho que existe espaço para a sensualidade. A gente tem um livro inteiro na Bíblia que representa isso, que é Cantares, né? A sexualidade, a boa sensualidade, os limites dela dentro, estando dentro do casamento, né? Ela existe, ela faz parte, a sensualidade faz parte da vida. Deus nos fez seres sexuados, né? E nós expressamos isso em tudo que nós somos. Mulher e homem expressam isso. Isso, de fato, não pode ser ignorado, mas que a gente perdeu muito do que seja uma boa, um bom significado do que é o homem e do que é a mulher, a gente perdeu. E sensualmente também, né? Então, eu acho que essa beleza ficou muito, muito reduzida. A gente não vê mais a mulher como em Provérbios 31, e aí a gente acaba reduzindo a machismo e feminismo, e que são formas bem limitadas de você ver a masculinidade e a feminilidade, né? São coisas que são grandes desafios do nosso tempo, né? De fazer peças de teatro, séries que deixem as coisas no mundo como elas são ou como elas deveriam ser, né? Eu acho que a gente vê muito desespero do homem, muita denúncia daquilo que é mal. Mas como não existe transcendência, a gente fica só na denúncia, não existe esperança, né? A boa arte, eu acho que não necessariamente ela tem que o tempo todo trazer a redenção. Ela tem sim também, ela pode denunciar o mal, né? Mas a gente vê pouca esperança, pouca redenção, ou alguma redenção que a gente vê, ela é imanente, ela está dentro desse mundo, porque eu encontrei um jeitinho de viver, então eu vou viver desse jeito aqui. Mas não alcança o próprio Deus, né? É um desafio, é um grande desafio, né? Tá mudo o seu microfone, eu não consigo ouvir. É porque a mesma pessoa, ela fez um comentário, né? Parece que a arte só é arte se for do agrado geral, entendeu? Sim, E não necessariamente, né? A arte, ela tem o seu aspecto pessoal, ela não está só na beleza dos olhos de quem vê, né? Algo pode ser belo porque Deus o fez daquela forma, porque é sensato, porque é equilibrado, né? E não necessariamente somente o gosto. Eu acho que a gente perdeu muito, por isso que eu quis voltar em Agostinho, né? Porque a gente perdeu muito dessa ideia do belo como sendo algo maior do que só aquilo que é agradável para o meu paladar. E a gente reduziu, encolheu muito o significado e esse sentido, né? Não é só o estilo de música que eu gosto, né? Mas tem muito mais. Uma outra pessoa aqui também perguntou assim, você acha que numa tentativa errada de afastar da forma errada que a Igreja Católica usava a arte figurativa dos cristãos pós-reforma, deixaram de produzir essa forma de arte e passaram a vê-la de uma forma danosa para o povo de Deus? Então, muito da reforma, né, ela quis contrapor aquilo que a Igreja Católica via como a importância que a Igreja Católica dava para os símbolos, né? Então, até a gente teve episódios, né, de destruírem belas obras de arte
a reforma, né, acabou fazendo isso em alguns lugares. E alguns acabaram se esquivando completamente de qualquer escultura ou de qualquer beleza nesse sentido. Então, a reforma não produziu muitas coisas assim próprias, beleza ou arte do período. Você não tem assim uma arte da reforma, né? Você tem pessoas daquele período depois que eram cristãos e que colocavam a sua fé, as suas crenças na forma como eles pintavam, né? A gente tem Rembrandt e ele fazia isso de uma forma muito bonita, porque ele usava tanto temáticas religiosas como temáticas da vida cristã, quer dizer, normais da vida, né? Tem um quadro dele que eu acho que se chama Açougue, ou Carne no Açougue, é uma coisa assim, que é uma peça de carne e o homem olhando para essa peça de carne. É algo normal da vida, né? E ele pintava essas coisas normais da vida. E eu acho que a Igreja Católica, em algum momento, ela acabou usando a arte, sim, para deificar, né, algumas coisas do próprio Deus, e um certo misticismo, né, fazendo isso. E aí você trouxe um empobrecimento, e aí os artistas que vieram depois tentavam esconder um pouco daquilo que eles mesmos pensavam nas suas obras de arte. E aí você tem o próprio Michelangelo fazendo isso, né? Apesar dele estar representando uma grande temática de Deus criando o homem, no fundo, ele queria mostrar que era a razão que dizia para o homem quem o homem era, né? Então você tem essas sutilezas acontecendo dentro da Igreja Católica, né? Que era uma grande instituição. Então a gente tem que lembrar que não era só uma fé voluntária, né? Mas era uma instituição, era ela que legalizava, que deixava você ser um cidadão ou não, né, no seu país, por causa da forma como ela estava ligada ao Estado. Então, eu acho que isso trouxe empobrecimento, e o que Mark fala disso também, né? Mas aí, com a Renascença, você tem o homem se libertando tanto da instituição como do próprio significado do que é ser homem, a imagem de Deus. E aí ele vai se perdendo e se fragmentando até a gente chegar na arte moderna e até outras coisas, né? Dos movimentos hippies, da forma como o homem se entende, daquilo que ele vai buscar significado em outras coisas e acaba não encontrando significado em lugar nenhum, né? Tem mais pergunta aí? Não, para mim não. Não sei se chegou para ti alguma coisa. Com a tela aqui, eu não sei, eu não consigo ver os comentários. Se não tem, Mas, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar um chat para mim, aí eu pode mandar. Mas eu só queria finalizar com o versículo de Mateus 5, versículo 13, né? O Senhor Jesus dá um grande desafio para nós, né? Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Eu deixei aqui, tem alguns slides depois também, da perspectiva do Schaeffer, do que é uma arte cristã, né? E algumas coisinhas a mais. Mas eu vou deixar para você ler depois, que já é bastante do que a gente já falou, já comentou. Mas, deixa eu parar aqui. Mas a ideia é que é um grande desafio, né? A gente lidar tanto com as artes como com toda a nossa produção cultural, né? A gente fazer uma economia, uma política, uma atividade científica que seja agradável a Deus, que faça aquilo que o Huckmark está falando lá no começo, né? De não se esquecer que a nossa fé toca esses aspectos da nossa vida e que encontram o seu sentido último no próprio Deus. Esse é o desafio de ser cristão na época em que nós estamos, né? A palavra de Deus, a revelação, ela é a mesma, ela não muda, mas a forma como a gente vai lidar com esse mundo é traduzir essa palavra para as pessoas, né? Fazer com que ela seja acessível para elas na nossa produção também, né? Então, nesse sentido, a gente vai ter embates, vamos ter dificuldades, mas fazem parte do mundo. O Senhor falou que nós seríamos perseguidos por causa
da forma que nós cremos, né? Mas se alguém tiver alguma pergunta aí, eu vou abrir o microfone do pessoal agora. Aí, se você quiser, pode aparecer nos vídeos também. Daqui a pouco a gente vai tirar uma foto ou um print da tela. Tem uma pergunta aqui que me apareceu, agora eu consigo ver legal. no chat, que é interessante. Então, podemos desfrutar das belezas inferiores, né? Sem esquecer da beleza última? Sim, a gente pode desfrutar da boa criação de Deus, né? Daquilo que Deus faz por meio de outras pessoas, né? A gente tem que lembrar que o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles despojaram os egípcios, né? Eles saíram com as riquezas dos egípcios e com ouro, com muito daquilo que eles tinham, né? E eles usaram aquilo depois no templo, na construção do templo, anos depois, né? Toda aquela riqueza para o templo veio do despojo dos egípcios, né? Então a gente tem que lembrar que o mundo é um mundo de Deus, né? Ainda que as pessoas estejam caídas, né? Vivendo em amores inferiores, existe ainda verdade naquilo que eles fazem, né? A gente consegue apreciar uma boa música, a gente consegue assistir um bom filme de pessoas que estão se comunicando, talvez estão tateando aí, e a gente consegue fazer uso dessas coisas. Tem uma música do Jota Quest que é muito boa, e tem muitas músicas muito boas, né? Que elas comunicam coisas que são desejos profundos do homem. Aquela música Dias Melhores, né? Vivemos esperando pelo dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo, melhores para sempre. Ele está cantando de um anseio do coração de todo homem, né? Isso é legítimo, isso é real, né? Isso faz parte da estrutura do mundo que Deus fez. Ele só não sabe onde encontrar, onde tem isso, né? Nós sabemos. Então, eu acho que nesse sentido, as pessoas, talvez até muito mais do que os cristãos, são muito mais sensíveis a essa realidade, a esse mundo, né? Eles vivem, experimentam mesmo, de fato, e por isso conseguem descrever tão bem o mundo em que nós vivemos. E talvez nós, enquanto cristãos, a gente se esqueça de viver as coisas desse mundo, né? Não idolatrando elas, mas vivendo aquilo que Deus nos permite viver nesse mundo. E aí a gente acaba deixando também de desfrutar, né, de algumas coisas que são muito boas. Deixa eu ver aqui se tem mais. Galera, o microfone de vocês pode ser ativado por vocês mesmos. Se tiver alguma pergunta. E aí, quem tiver ainda aí online, vai aparecendo aí na câmera. Tem uma pergunta, um comentário aqui, né? Aquele filme, é verdade, o filme 1917, né? Fantástico, filmaço. Em uma situação de guerra, né? Uma situação difícil, aí você tem a lealdade ali sendo bem representada, né? Muito, muito bom mesmo, filmaço mesmo. Se eu não me engano, eles ganharam o prêmio da trilha sonora, eu acho, ou estava concorrendo, né? Sim, eles não são filmes cristãos. Eu acho que a boa arte, né, ela não necessariamente precisa ser cristã, né? Ou falar de Jesus explicitamente. Eu acho que tem espaço para isso, né? Tem um comentário aqui, Carol, que mandaram reservadamente para mim. Ela diz assim: nós, como cristãos, temos reclamado das produções cinematográficas, como a da Netflix, que claramente afronta as verdades bíblicas ao defender coisas como casamento homossexual, aborto, entre outros. Mas, diante disso, não fazemos nada. Não temos cristãos produzindo filmes, não gospel, né? Mas bons e que comuniquem nossa cosmovisão de maneira bela. Sim,
a gente vive num mundo bem diverso, né? E a gente vai ter uma diversidade de formas aí de pensar também. Claro, a gente não pode ser passivo a elas, e saber lidar com isso vai ser um grande desafio. Eu acho que eu não sou produtora de cinema nem nada, né? E não tem ninguém próximo a mim que faça alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que talvez um primeiro passo seria nós, assim, da vida comum, né, réis mortais, é conversar sobre esses filmes, porque os filmes, eles tanto são resultado da forma como algumas pessoas pensam, não todas, né? Mas também elas imprimem em outras pessoas a forma como elas devem pensar, né? Então, você tem uma comunicação aí acontecendo. Às vezes o filme vai mostrar uma realidade de uma grande cidade, um negócio assim grande, né? E quem está assistindo o filme do outro lado lá é uma pessoa numa zona rural, praticamente, e que começa a admitir coisas da vida como se ela estivesse vivendo no mesmo contexto urbano e cheio de exigências, e começa a levar isso para a sua cidade e tudo mais. Então, são cosmovisões bem diferentes. Eu acho que o nosso papel no meio disso tudo é conversar, pelo menos, né? Não é ser crítico simplesmente por ser crítico, não é isso, mas é de conversar, né? É talvez de mostrar que colocar algumas vírgulas, né? Mostrar quais são os momentos de verdade, mostrar quais coisas que não fazem sentido, não deveriam estar ali daquele jeito, né? Por exemplo, 50 tons de cinza, né? Não faz sentido que um cristão assista alguma coisa assim, ou filmes desse tipo, ainda que seja simplesmente por curiosidade, porque existe uma vida completamente contrária realmente aos padrões de masculinidade, de feminilidade que o próprio Deus coloca para nós, né? Então, eu acho que a gente tem que saber conversar e talvez consumir com mais lentidão algumas coisas, né? Às vezes a gente vê o entretenimento de uma forma muito só para entreter, simplesmente, né? Só para estar ali, para passar o tempo, porque eu não tenho mais nada para fazer. Talvez aí seja o momento da gente descobrir outras coisas de fazer com o nosso tempo, e talvez consumir mastigar um pouco mais aquilo que a gente consome, para conseguir tirar alguma verdade, para conseguir refletir, conversar um pouco mais a respeito do que vemos, do que vale a pena, do que não vale a pena, né? E eu acho que para tudo, né, a gente precisa refletir de uma forma saudável, né? Os filmes do Terrence Malick, eu não vi todos, vi um ou dois só, mas assim, ele não é muito meu estilo de fotografia, né, a forma como ele faz as cenas e tal, mas eu acho que é um pouco daquilo que ele quer passar mesmo, de angústia, de silêncio, do coração do homem. Eu acho que eu vi aquele, sei lá o que, de Copas, né? E ele consegue passar isso, angústia, né? Você fica o filme um pouco angustiado com o silêncio, né? Que ele transmite. E existe um pouco disso na vida do homem também, né? Dessa angústia, dele buscar algumas coisas e não encontrar em nada do que é barulhento, né? O cara tinha riqueza, tinha mulheres, mas ele não encontrava nenhuma paz nesse sentido, né? E aí, talvez no silêncio ele encontre um pouco mais disso. Eu não gosto muito assim dele, não, né? Ele, eu acho que transmite aquilo que ele quer transmitir, mas o filme, pelo menos que eu vi, não é bem o meu estilo. Mas eu gostei muito do Gênio e o Louco, eu achei um filmaço. 1917 também, um filme muito, muito bom, muito emocionante, um drama, né? Aqui, uma pergunta interessante, né? Existem alguns momentos da vida cristã que é indicado uma abstinência da arte secular? Eu acho que sim, eu acho que
Eu gosto muito de samba, mas eu não posso ouvir sempre. Ah, e não porque existe um poder, tipo confissão positiva, né, em você ouvir algumas coisas. Mas eu acho que aquilo que a gente ouve nos influencia, assim, né? E às vezes pode nos deixar mais frouxos, né? Uhum. Dos nossos objetivos, dos nossos propósitos, daquilo que é importante para nós. Então, tem músicas que despertam coisas em nós, né? E eu acho que a vida cristã ela é uma vida equilibrada, ela é uma vida que não se dá a... Eu não vou dar vazão a todos os meus desejos, isso é escravidão, né? A vida cristã ela é uma vida em que eu tenho liberdade para dizer não, em que eu tenho liberdade para me abster de algumas coisas. E existem momentos que são, sim, importantes, necessários, talvez, para algumas abstinências, né? Algumas abstinências de arte, daquilo que nós... Ainda que, assim, aos olhos de outras pessoas, não tem nada a ver, né? E talvez, de fato, não tenha nada a ver, né? Não tenha nenhum problema. Mas eu preciso pensar o quanto que aquilo me impede de ver Deus como sendo Deus, né? Ou, por exemplo, filmes de ficção científica, às vezes eu não posso... Tinha uma época, né, que eu não podia... Não era tão saudável para mim ver muito. Por quê? Porque existe uma tendência orgulhosa e pecaminosa no meu coração de autonomia do pensamento e de não confiar tanto em Deus. E, e assistir muitas vezes filmes assim me deixa esquecer que Deus ele está presente no mundo, né? De que não é a capacidade humana, intelectual que vai levar às últimas verdades. Então, eu acho que é bom, que faz parte em alguns momentos. Eu acho que isso vem com a maturidade da gente se perceber também. Às vezes a gente é jovem, né? E quer falar assim, mas não tem nada a ver, tudo é sem limite, né? Então, pode tudo, pode ouvir rock, só depende da pessoa, né? Os mais velhos são meio retrógrados e tal. E nem sempre é assim, né? A gente precisa saber ouvir, tem tempo para todas as coisas, também para a forma como a gente faz, é importante a gente ouvir, talvez, né, outras pessoas, outras opiniões. Isso faz parte também, né? Deixa eu colocar de novo o arquivo aqui. Deixa eu ver se eu sei como fazer isso agora, né? Sumiu de novo. Tava Eu no vou... início. Tava lá, né? Tá. Sumiu de novo coisinha aqui Ele para some, não colocar, sei né? por Eu que vou que ele mandar some. para você, então. Tá bom. Aí Aí você eu manda passo para o pro grupo. pessoal. Isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, ou durante a semana também, a gente pode ir conversando. Não sei se era mais isso que vocês esperavam ouvir ou não, então me ajuda bastante se vocês perguntarem. Olha, se vocês quiserem que tenha encontro essa semana, a gente pode encontrar sim, pode conversar. Por mim, tudo bem, não tem problema nenhum. Então, depende de vocês, né? Se tiver alguma coisa mais específica, ou até mesmo dos outros assuntos que a gente já viu, né? É legal, eu curto bastante. Então, se vocês quiserem, para mim é sempre legal. Deixa eu colocar aqui. Alguém tem alguma pergunta a mais? Não? Pessoal que tá sem câmera aí, vai aparecendo aí. Pedir pro Fabinho bater o print da tela de novo. Pra gente colocar nos grupos. Obrigado, Carol, mais uma vez. Eu acho que as aulas estão sendo muito boas. Eu tenho ouvido de alguns adolescentes que eles ficam meio perdidos, mas é normal, viu? Com o tempo vocês vão começar a entender um pouquinho mais. Tentem, os adolescentes que não estão entendendo muito, tentem pegar aqueles
livros que a Carol indicou, o pessoal tem indicado, e dar uma lida. Procurar muita coisa na internet. O Luiz me passou algumas coisas, eu posso repassar para vocês depois. Eu tenho muito vídeo que, de uma maneira mais simples, eles colocam também sobre a questão da cosmovisão. Tem, tem jovem falando assim, tô igual aos adolescentes. Mas assim, é muito importante para a gente entender sobre cosmovisão, porque é daí que você vai construir a sua visão sobre a sua vida em relação a Deus. Porque algumas coisas realmente precisam ser... É luta. É luta mesmo, é batalha. Porque você vai ter que desconstruir tudo aquilo que você imaginava e pensava a respeito de um assunto, ou de Deus mesmo, ou sobre a sua vida. E depois você vai ter que construir em cima daquilo que a Bíblia diz sobre aquilo. Uhum. Isso é muito difícil, é complicado, porque às vezes a gente começa a entrar em parafuso por causa disso. Mas é importante a gente aprender sobre isso e entender sobre a questão da cosmovisão. E Massato, só lembrando que Paulo, quando ele escreve lá para os Coríntios, né, ele fala que é destruir fortalezas, né? Então, na época que o evangelho estava entrando ali no Império Romano, gente, eram assim, coisas muito grandes, eram fortalezas grandes mesmo, né? Sim. Em que tinham aparência de serem boas, mas que eram completamente deturpadas. E que eram tradicionais, né? Então, aquelas coisas que a gente vê hoje com muita simplicidade, né? Das mulheres participarem do culto caladas, do casamento, que fala lá em 1 Coríntios 7, aquilo eram coisas completamente diferentes, por causa da forma como eles viam o mundo. Então, assim, foi um choque. E até que as pessoas realmente pensassem de forma diferente, foram algumas gerações. Então, o próprio Agostinho, ele ainda tinha um pouco de filosofia agarrada nele. Ele não conseguiu se livrar completamente, né? E esses primeiros confrontos, eles vão sendo diferentes até que a gente consiga ter uma pureza mesmo da palavra de Deus. Mas eu fiquei feliz, só um comentário, durante essa semana, foi no começo da semana, né? A minha mãe falou que ela está fazendo o curso de design inteligente lá da Fiel. Então, gente, a minha mãe está fazendo, eu achei legal, achei massa isso, né? Então, é isso que o Massato falou mesmo, né? A gente precisa quebrar algumas coisas e construir em cima de um novo alicerce. Pouca coisa a gente consegue aproveitar, né? Do alicerce que o mundo dá para nós. E a gente não percebe. Por isso que sair dessa inércia falar, nossa, né, que é difícil, algumas coisinhas e tal, mas é porque a gente já foi mergulhado, assim, a gente já caminha com muita tranquilidade em algumas coisas que a gente nem percebe que a gente só está sendo levado. Eu, quando comecei a estudar um pouco mais, foi difícil também. Foi assim, nossa, o que esse cara está falando? Eu demorei assim, uns 2 anos para entender o que o Doivert falava. E ele estava conversando com os caras da época dele, né? Ele leu 13 vezes Hegel para ele entender o que o Hegel falava. Porque ele também estava dialogando com a cultura dele. Então, assim, não é fácil, né? Tem algumas coisas que chegam para nós de um jeito meio simplista, nas músicas, nos filmes, mas são caras que estão bebendo avidamente de fontes, assim, apóstatas, né? Apóstatas. E a gente precisa saber contrapor, saber de onde vem o erro. É um grande desafio, né? A palavra de Deus, ela vem para destruir fortalezas mesmo. Só um comentáriozinho sobre a arte, né? O pessoal falou, alguém comentou ali atrás sobre a questão da arte e sobre o que a igreja pode fazer. Eu acho que existe 2 perigos, né? A igreja que dá muita ênfase nisso, né? Que a gente vê muitas igrejas, né? Uhum. Tem dança todo culto, tem, né? Não só nessa questão, mas a gente vê também o outro lado, a igreja não dando tanto valor. Esse período de quarentena,
A gente tem quebrado muita cabeça sobre como fazer o culto, como aproximar mais as pessoas, né? E não deixa de ser uma arte quando você começa a envolver transmissão ao vivo, gravações, e, enfim, série de coisas que leva para esse lado, né? E aí eu tenho acompanhado alguns grupos de multimídia, de igreja, e os caras desesperados. Como é que faz a transmissão? Como é que usa esse programa? Como é que faz desse jeito? E assim, agora que atentaram para isso, né? Porque precisam do recurso. E a gente aqui, de uma certa forma, a gente já estava um pouquinho mais à frente, né? Porque a gente fazia as transmissões. É claro que a gente teve que mudar muita coisa, melhorar muita coisa, mas assim, abre os nossos olhos para que, às vezes, a gente tá desligado para essas coisas, né? De questão da arte mesmo. E, no fim, quando a gente precisa do negócio, a gente não tá meio que desesperado porque já é tarde, né? Então, Sim, eu vejo isso dessa forma, né? Que mesmo sendo nessa área mais de transmissão, de gravação, né? Não ser a arte em si de escultura, né? De cinema, mas a gente, de uma certa forma, a gente também envolve a igreja nesse ramo também, né? E aí sim, cai no perigo de que muitas igrejas não dão valor para isso, né? Não tem importância, não tem valor isso, né? É porque o culto tem que ser ao vivo, o culto é ali, presencial, e às vezes a pessoa não pode sair de casa, a pessoa está acamada e está assistindo a gente, né? Hoje tinha gente do Rio de Janeiro assistindo nosso culto, né? legal. Ou então o erro de você querer colocar tudo, né, dentro do culto, É, né? E aí a gente tem que ver, tem cada espaço, né, tem seu lugar, né? é E o por isso que Senhor, eu falei, né? É uma linha muito fina, né? é, é Ele quem determina como o culto tem que ser. Aí tem algumas igrejas que falam, não, se o Senhor não proíbe, então pode colocar. Aí Sim. eu falo, não, se Deus não fala, então não pode colocar. Então, é uma questão importante também, né? Sim. Muito já. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário a fazer? Não? Olha, tem gente aí. A minha mãe está fazendo o curso do Pedro Dutz de Cosmovisão e lendo Francis Schaeffer. Olha isso aí. Isso aí, Laurinha. Minha mãe tá fazendo de design inteligente, ó. Chique demais. Tá bom? Muito bom, gente. Quem não está aparecendo no vídeo aí, aparece aí, a gente vai dar um print na tela. Ó, a sala sempre começa com muito e termina com pouco, porque eu acho que chega a hora da fome, né? O pessoal quer ir A pé. almoçar. É, a pé. Mas eu vou tirar o print aí, ó. Prepara aí, pessoal. Ah, estão aparecendo agora, ó. Deixa todo mundo aparecer. Já? Alguém mais vai entrar? Não vou dar o print para a gente encerrar a reunião. O meu não vai. Vai ficar só o seu nome, Lorena. Bom, vou tirar, hein? 1, 2, 3 e... Foi. Obrigado, gente. Ah, tem gente aqui, ó. Nosso desafio é ter equilíbrio no meio de... ter o equilíbrio, o meio termo, né? Sim, Verdade. sem dúvida, né? Esse é o desafio de todos nós. Tá joia, gente. Muito obrigado, Carol. Nós vamos ter mais uma aula, né, Carol? Sim, devoção é a última. Isso. Se você interessa um bate-papo na terça-feira de novo com a Carol, me dê um retorno, tá bom? O pessoal da igreja aí, se interessar fazer um bate-papo com a Carol, a gente faz um bate-papo de novo na terça-feira à noite. Nós fizemos das 8 até umas 10 horas. Foram poucas pessoas, né? Não foi todo mundo, mas foi bem legal. Assim, o pessoal colocando perguntas, a gente batendo um papo mesmo aberto, assim, para todo mundo compartilhar, falar. Foi muito legal. Uhum. Então me dê um retorno. Se houver quantidade de pessoa para a gente fazer o bate-papo, a gente faz o bate-papo na terça-feira de novo, tá bom?
Eu preciso marcar com antecedência, porque essa sala aqui é uma conta da igreja nossa agora. A gente tem uso exclusivo dela porque se for uso gratuito, a gente tem 40 minutos, certo? Esse daí é uma conta da igreja, então a gente tem um uso assim, não tem tempo, né? A gente pode ficar um tempão aqui e aí a gente consegue marcar. Mas eu preciso agendar, porque não é só eu que uso, né? Eu, o pastor Josué, a liderança usa o Zoom também. Então a gente precisa ter uma escala direitinho aí. Então, quanto antes você me der um retorno, melhor. Me dê um retorno no WhatsApp mesmo, falando, bora tio fazer, bora a gente marcar na terça-feira. Aí eu, dependendo do número de quantidade de pessoas, eu entro em contato com a Carol e a gente faz a sala de novo. Beleza, Carol? Joia. Se você tiver alguma pergunta também, Isso. vou colocar aqui de novo meu telefone. Aí você manda, que aí é muito bom, né? Responder assim, em cima da sua pergunta, da sua dúvida, fica bem joia também. Esse número da Carol é o WhatsApp, então o pessoal mesmo que veja o número de fora aí, pode ser pelo WhatsApp, manda pelo WhatsApp dela. Isso aí. Tá joia? Um bom almoço, um bom domingo de Páscoa para todos. Deus abençoe. Até mais. Que Deus possa renovar as forças de cada um. Eu sei que muitos estão com a saudade de voltar a congregar, abraçar, ter o contato. Eu também estou morrendo de saudade. Mas, assim, pensar naquilo que Deus tem, o propósito de Deus para tudo isso, né? Eu tenho aprendido grandes lições mesmo durante esse período de quarentena. Que você também possa ter um período de reflexão aí, pensar o que Deus quer ensinar com tudo isso também, tá bom? Deus abençoe, obrigado, Carol, tem sido muito bom. Eu queria ver se tem um contato de algum outro professor para a gente continuar essas EBDs aí, Carol. Não sei, alguém que esteja a fim de dar alguma matéria, alguma aula aí, você que está aí no PV, eu acho que você deve ter contato. Se tiver um tema mais específico, fica mais fácil de saber. Saber quem, né? Tá bom, eu vou dar uma pensada aqui, eu entro em contato contigo. Mas a gente talvez continuar a EBD seria legal, tá bom? Durante esse período. Estou à disposição. Beleza, Carol. Eu fico empolgada, não sei se vocês viram, mas eu fico empolgada. Tá joia. Dá pra gente conversar um monte aí. Mas me dê um retorno até hoje ou amanhã, máximo amanhã de manhã, o pessoal aí pra gente fazer a sala. Beleza? Bom dia, Deus abençoe. Até mais, galera. Tchau, Mayara. Legal ter você aqui. Obrigado a visita de todos aí também, que esteve com a gente. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Valeu, abraço. Morrendo de saudade mesmo.